O irmão tem um álcool por gentileza. Glória a Deus. Esse microfone é melhor, pastor. Já vamos providenciar ali. A irmã foi pegar um papel. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá, já está vindo. Pode me alcançar aqui que eu mesmo, pastor. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Agora sim. Graça e paz. Lá no interior de São Paulo a gente fala arco, não é álcool. Eu quero que você, em nome de Jesus, fique em pé e abra a palavra de Deus em João, capítulo de número 21. Quantos estavam aqui ontem à noite? Tivemos um tempo muito bom e eu falei bastante sobre o Evangelho de João. E hoje também foi um dia maravilhoso. Quantos tiveram um dia abençoado hoje? Quero agradecer ao pastor Fernando, que me levou para estar numa churrascaria aí, aleluia. As crianças para ir para lá? Tem criança aí? Todas as crianças? Você é criança? Tem certeza? Isso. Olha quantas crianças. Glória a Deus. João, capítulo de número 21, versículo de número 3. Disseram-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo de número 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com o peixe, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados. Amém? Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes e havia também pão. Podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Uma professora estava dando aula e perguntou para a turma, para as crianças, quem aqui vai na igreja? Então o Joãozinho, batizado no Espírito Santo, falava em línguas e frequentava a Graça Church. Aleluia. Falou, eu vou. Então a professora perguntou, por que você vai? Ele falou, coisa de família. Lá todo mundo na minha casa vai na igreja. Eu quero declarar que todos na sua casa irão na igreja. Diga amém. Lá em casa é coisa de família. Eu me converti com 13 para 14 anos. E eu criei que toda a minha casa serviria ao Senhor. E hoje a minha casa serve ao Senhor. E a sua casa servirá ao Senhor, amém? Então eu conheci a minha esposa, eu contei um pouco disso ontem, e eu fui impactado pela vida da minha esposa. E então conheci a minha sogra, aleluia. Ontem eu dei aqui o segredo para você morar no céu. Cuide bem da sogra. A minha sogra é uma mulher de Deus. A minha sogra se converteu com 10 anos de idade. Ela estava em casa esses dias e eu perguntei-a, quando é que a senhora se tornou dizimista? Ela diz, com 10 anos e meio. Ela passava roupa, ganhou um dinheirinho, ouviu no rádio, ela é analfabeta, sobre o dízimo e as ofertas. E desde esse dia ela se tornou dizimista. Ela tem 80 anos de idade. Nunca falhou com Deus nos dízimos. Diga aleluia, irmão. Eu perguntei para ela, por que a senhora nunca falhou com Deus nos dízimos? Sabe o que ela respondeu? Porque Deus nunca falhou comigo. Fala para o seu irmão,
Deus nunca falhou com você. Amém? Agora veja bem, a minha sogra, ela é aposentada. Meu sogro faleceu, ele era pastor, ela é missionária, começou a ganhar um salário mínimo, nunca deixou de honrar a Deus no dízimo dela. Ela ganhava um salário mínimo. Há uns 5 anos atrás, aconteceu algo no governo que ela passou a ganhar R$3.000. Diga glória a Deus. E ela, a primeira coisa que ela faz quando chega em casa, ela mesma contou, é tirar o santo dízimo. Diga santo dízimo. Então, agora, chegou um comunicado para nós, há umas 3 semanas, de que ela tem um dinheiro para receber do governo. R$500 mil. Pode aplaudir ao rei? Diga aleluia! Diga comigo, Deus é fiel! Deus é fiel. Ela foi fiel todos os anos da vida dela, e agora a minha sogra é uma mulher muito próspera. Mas o que é tão extraordinário com a minha sogra é que você vai lá, ela tem 3 camas na casa dela, 3 guarda-roupa, tem mais de um televisor, só assiste programa evangélico, e é uma mulher próxima, tem 2, 3 geladeiras, tem tudo na casa dela. Porque há uma promessa no céu de Deus que diz que o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai derramar uma bênção, que dela advirá maior abastança. Mas isso é coisa de família, porque a minha esposa aprendeu com a minha sogra a ser fiel ao Senhor nos dízimos. A minha esposa é incrível como ela é detalhista. E meus filhos também. Outro dia eu liguei para o meu filho e eu perguntei para ele, ele é um pastor de uma grande igreja em Belém, com a minha nora, uma grande pastora. Mostrei a foto da minha netinha, que parece com o avô, aleluia. Ontem, eu perguntei, filho, você deu dízimo? Ele falou, não, eu dei mais, porque aqui nós sempre damos mais. Porque Deus sempre tem nos dado além. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Por alguma razão, Deus me colocou aqui para falar sobre finanças agora. Isso não estava planejado, porque eu vim aqui para ministrar uma palavra de rompimento para a sua vida. Posso ouvir amém? Mas eu sou fruto da semeadura. E esse texto aqui, ele é muito revelador. Ele mostra para mim e para você que Deus nunca vai te pedir algo que antes Ele não lhe dê para dar a Ele. Ele sempre vai pedir algo que antes Ele vai lhe dar para dar a Ele. Os discípulos tinham trabalhado a noite inteira e não apanharam nada. Eram cerca de 5 homens pescadores. Então Jesus apareceu na praia, deu uma instrução. Eles lançaram as redes do lado direito do barco, seguindo a instrução. Apanharam 153 grandes peixes. Jesus antes disse, vocês têm alguma coisa aí para mim? Tem alguma coisa aí para comer, algum peixe? E então eles disseram, nós não temos, nós temos lutado, trabalhado, mas nada tem acontecido. Ele dá a instrução, o rema, e vem então o rompimento nas finanças. Só que quando eles puxam a rede para a praia, eles são surpreendidos. Diga para o seu irmão, você vai ser surpreendido. Quando eles trazem para entregar para Jesus, eles são surpreendidos com o fato de que ali já tinha peixe assado, e além do peixe assado tinha pão. Jesus chamou-os para comer. Sabe por quê? Porque toda vez que você traz uma oferta para o Senhor, Ele vai te surpreender com o extra do céu para a sua vida. O pão, ele é produto de trabalho duro. Gênesis capítulo 3 diz que nós ganharemos o pão com o suor do nosso rosto. Mas há um pão na Bíblia que não é fruto do seu trabalho, mas é fruto da bênção de Deus. Israel recebeu o pão todos os dias por 40 anos no deserto. Elias estava dormindo, o anjo trouxe o pão e água para ele. E aqui os discípulos encontram Jesus dando pão. O pão é um produto manufaturado. Então aqui está dizendo que isso é resultado do trabalho de Deus. Quando você oferta no altar
uma semente, você está dando a chance para Deus trabalhar em seu favor. E você vai receber muito além do que o seu trabalho, a sua energia, o seu tempo, a matéria-prima e a mão de obra sua pode alcançar, porque Deus vai trazer o extra na sua vida. Quantos entenderam essa palavra? Então, para finalizar, eu quero dizer para você que eu sou fruto disso. Eu era professor de rede pública. Eu ganhava um salário tão pequeno. E numa madrugada eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, dá-me uma ideia, dá-me uma sementeira, para que eu possa semear com generosidade na sua obra, para que eu possa semear todos os dias da minha vida. Praticamente todos os dias eu semeio. Eu preciso de uma sementeira, e numa madrugada, Deus me deu a ideia de escrever um livreto, que eu coloquei o nome de Ferramenta. Eu lembro de ter medido a Bíblia, um livreto apologético. Levei 1 ano para escrever, não tinha habilidade para escrever. Eu, na minha infância, estudei em rede pública, você sabe, com muita deficiência no português, mas Deus me deu algo. Eu imprimi, então eu recebi uma ligação dos Estados Unidos da América. E quando eu atendi a ligação, eu ouvi assim, você é o Edno Mello? Eu digo, eu sou, quem fala? Ele diz, Dr. Russell Shedd. Quase que eu fiz sinal da cruz. Porque o Russell Shedd foi considerado a maior mente teológica do Novo Testamento. Ele fundou a editora Vida Nova e a editora Shedd Publicações, extremamente respeitado. Então ele disse assim, eu consegui um livreto, eu estou aqui em New Orleans, estou com um empresário, eu gostar muito deste livreto, você pode me enviar para os Estados Unidos 1.500 livros? Eu digo, yes, I will. Então, eu mandei 1.500 livros, isso aqui já foi algo sobrenatural, diga sobrenatural. Então, 1 mês depois, o telefone tocou novamente, eu atendi o telefone, então eu vi assim, você sabe quem está falando? Eu disse, Dr. Russell Shedd. Como você saber? Não tinha como negar. Eu estar aqui com um amigo, e nós gostamos muito deste livreto, então nós queremos comprar 50.000 cópias. Pode aplaudir o Senhor? Diga aleluia! Eu estava me tornando empresário sem saber. Irmão, 50.000 livros vendidos. É milagre ou não é? É o extra ou não é? Diga extra do céu. Aí ele disse assim, que me surpreendeu. Ele falou assim, eu querer comprar 50.000 livros e te dar de presente. Eu falei assim, eu vai semear tudo. Eu peguei e semeei praticamente 50.000 livros. E numa reunião como essa, eu recebi a imposição de mãos, como você vai receber hoje. E veio sobre mim o espírito de sabedoria e de conhecimento, que diz lá em Isaías capítulo número 11. E Deus me deu habilidade para escrever com rapidez. Eu estava falando agora há pouco que eu escrevi um livro de 136 páginas em 4 dias. Um livro de 270 páginas em menos de 1 mês. Sentindo a presença e o poder de Deus. Um dos livros que eu escrevi vendeu 50.000 cópias. O outro que eu ajudei a escrever vendeu 70.000 cópias. Um outro livro que está ali, que ajuda as pessoas a romperem nas empresas e nas finanças, que é o 100 dias, já está beirando 100.000 cópias. Você pode aplaudir ao Senhor? Diga aleluia! Então, no meio da pandemia, nós construímos um templo em 4 meses. Para 500 lugares, diga glória a Deus. Pode aplaudir, irmão, o Senhor, porque é milagre. Enquanto todas as empresas estavam fechando, nós estávamos rompendo o sobrenatural. E Deus me trouxe aqui para dizer que você também vai romper. Eu creio que o homem se parece mais com Deus no momento que ele é generoso, porque é quando ele dá, e dá a oportunidade de Deus fazer com que ele rompa.
E agora a nossa editora, ela expandiu, deu um salto extraordinário. Nós estamos em conexão. Em novembro, eu fui colocado, em outubro, em contato com o CEO da Harper Editora, que é a maior editora norte-americana, com a Thomas Nelson. E nós estamos traduzindo, nesse momento, 5 novos livros internacionais. Na semana retrasada, eu estava ministrando numa conferência internacional com um dos maiores profetas dos Estados Unidos, chamado Bill Hamon, e estava lá um grande homem de Deus. Ele olhou para mim e falou: eu vou dar o meu livro de presente para você, com todos os royalties dados. E essa semana ele já mandou traduzido em português. Eu quero que você fique em pé agora, e você creia no que eu estou falando, ok? Se você crê no que eu estou falando, eu vou fazer um desafio para você, porque eu vivo isso. Eu disse ontem que eu não vim pregar mensagens aqui, eu vim liberar de Deus para a sua vida. Sim, quantos estavam aqui ontem sabem do que eu falei, que eu vou liberar e você vai experimentar o que você nunca experimentou, porque você vai receber o que nunca recebeu para fazer o que nunca fez. Mas você deverá fazer para Deus o que nunca fez, para receber de Deus o que nunca recebeu. Então, eu quero que você separe uma semente de fé. Se você é empresário, você vai separar uma oferta especial para a sua empresa romper sobrenaturalmente. Nós não vamos recolher agora a oferta. Nós vamos recolher depois da ministração da mensagem. Então, Deus vai pôr o valor no seu coração. Vai ser a melhor oferta, se você crê que Deus pode, depois de um tempo de improdutividade, gerar no sobrenatural um rompimento de produtividade para a sua empresa, como aconteceu em João capítulo de número 21, você vai dar a Deus a chance de fazer isso. E se você tem um sonho, um projeto de abrir um negócio próprio, uma empresa, ou enfim, de romper nas finanças, você vai separar uma oferta. E quando eu for orar aqui, por transferência de unção esta noite, você vai dizer a um propósito: eu quero ter uma sementeira para que o reino de Deus cresça através daquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Estende as mãos, feche seus olhos e faça agora uma oração em nome de Jesus, dizendo: Deus, fala comigo durante a ministração, durante a mensagem, em nome de Jesus, me dá, o Senhor, a instrução do que eu devo fazer, como eu devo fazer, em nome de Jesus. Fala com o Senhor agora, em nome de Jesus. Pode botar um louvor aí, irmão, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, fala comigo nessa noite. Ministra o meu coração, que eu possa crer na Tua palavra, no que o Senhor tem a me dizer. Fala comigo, Senhor, qual deve ser a semente que eu vou plantar para receber o extra de Deus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz... Fale para 3 pessoas: você vai nesta noite receber o que nunca recebeu, para fazer o que nunca fez. Diga aí para 3 pessoas: você vai receber o que nunca recebeu, para fazer o que nunca fez. Amém? Ainda em pé, eu quero indicar alguns livros que estão ali. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, Um Casamento Feliz. Faz 33 anos que eu sou casado, diga aleluia. Então, eu ensino muita coisa aqui. Tem muito marido que está lendo esse livro aqui e começa a levar café na cama para a esposa. Outros começam a lavar a louça para elas. Agora, tem uns que leem esse livro, falam assim: meu bem, eu estou com vontade de te dar R$1.000 por mês.
Só para comprar sapato, querida. É forte a unção desse livro aqui, ó. Quem é que quer esse livro aqui de presente? Vamos lá. Vai lá. Eu quero ver você lavando a louça, hein? Aí você dá o testemunho que ele passou a dar R$1.000 para você por mês aí. Esse livro aqui é um dos mais importantes já lançados pela editora. Jesus me deu esse livro depois de mais de 70 noites de oração. Mais de 70 noites passando com Ele, desfrutando da sua presença, Ele me deu esse livro. Esse é o que já tem vendido cerca de 100 mil cópias, mais de 100 mil cópias, e tem alavancado a vida financeira, a cultura da honra, da generosidade, da presença na vida de muitas pessoas. Chama 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural. Vamos ver aqui? Quem é que quer? Vamos lá, vai lá. Muito bem. Eu estou fazendo o lançamento aqui do livro. Esse livro aqui é o que o Senhor me deu há mais ou menos uns 110, 120 dias atrás, sobre o salto sobrenatural, que eu tenho experimentado e muitas pessoas também têm experimentado. Esse livro é poderoso, são 21 dias de meditação estratégica. Vamos aqui, desse lado aqui, vai lá, vai, ou desse aqui, vai lá. Esse povo... Agora, um dos livros assim mais impactantes que tem mudado a vida de muita gente é esse, Rompendo em Oração. Ele te dá 21 maneiras de praticar a presença diferente. Eu fiz uma pesquisa nos movimentos de oração e também nos avivamentos e descobri como você pode revolucionar a sua vida de oração e ter mais intimidade com Deus, amém? A gente mostra o modelo da Coreia, o modelo do Conde Zinzendorf, da casa de oração e tudo mais, amém? Pelo menos um para cada aqui, né? Esse povo aqui, você tem que pular aí, pula aí, vai lá. Meu Deus, a última lá atrás, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Amém! Quantos aqui querem mais livro e tal? Quantos querem? Só passar lá e comprar. No final, passa lá e tal, ali. A parcela até a volta de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo de número 6. Eu estou me sentindo em casa aqui. Glória a Deus. É uma honra muito grande estar nessa igreja maravilhosa. Deus tem planos extraordinários para esta igreja. Hebreus capítulo de número 6. Hebreus capítulo de número 6. Glória a Deus. Versículo de número 1. Está entre Gênesis e Apocalipse. E está aqui também, né? Vamos ler aqui. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Diga, doutrina de Cristo. Então, doutrina de Cristo é o cristianismo. Diga, cristianismo. Diga bem alto, cristianismo. Prossigamos. Diga, prossigamos. Até a perfeição. Levante uma das mãos e diga, eu prosseguirei. Até a perfeição. Eu nunca me afastarei dos caminhos do Senhor. Amém? Não lançando novo fundamento do arrependimento. Diga arrependimento. Fé em Deus. Versículo 2. Doutrina de batismos. Diga, doutrina de batismos. Imposição de mãos. Ressurreição dos mortos. Juízo eterno. Levante uma das mãos e diga, Pai, nesta noite, a minha vida vai mudar para sempre. Vai mudar para sempre. Vai mudar para sempre. Vai mudar
para sempre. Quem crê, diga amém. Podem sentar-se, meus amados irmãos. Pode tirar a música, tá bom? Depois a gente... Isso. Sabe que eu estive numa reunião como essa e fiz a fila de cura. E então eu vou entrevistando cada pessoa antes de orar pela cura, para saber o que ela tem. Eu cheguei diante de uma senhora que estava com uma bengala. Eu perguntei, o que a senhora tem? Aí ela disse, eu sofri um acidente e quebrei uma parte aqui atrás, colocaram 3 parafusos e também uma placa de ferro. Eu não posso virar nem para a direita, nem para a esquerda, e eu sinto dores terríveis 24 horas por dia. Então eu pensei assim, eu vou orar por último, porque é um caso mais difícil. Aí eu ouvi o Senhor falando assim, ora agora. Eu falei, mas Senhor, o Senhor não entendeu. Esse caso aqui é muito difícil. Aí o Senhor falou, não é a oração que cura, sou eu. Aí eu pensei, então eu vou pôr uma música para inspirar. O Senhor falou, não. Eu falei, por quê? Porque não é a música que cura, sou eu. Quando eu levantei a mão para orar, ele falou, ela já está curada. Eu falei, mas eu nem orei, Senhor. E ela estava assim, eu cutuquei e tal, e ela assim, eu cutuquei, ela fez assim. O senhor não vai orar, não? Não. Por quê? Porque não é a oração que cura, é Jesus. E ele me falou que a senhora já está curada. Ela falou, mexe. Ela mexeu. E foi totalmente curada para a glória de Deus. Amém? Jesus está aqui hoje à noite. E Ele já está se movendo no nosso meio aqui hoje à noite. Eu pensei muito sobre o que eu iria ministrar para os irmãos. Os irmãos estão debaixo de uma cobertura extraordinária de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus. Tudo que eu for pregar aqui, praticamente o pastor já tem ministrado para vocês. Então, eu quero repartir algo com vocês hoje à noite. E isso que eu vou repartir é o que mudou a minha vida e, na minha opinião, no meu olhar, estudando a história da igreja e os movimentos de avivamento, isso que eu vou falar para você hoje à noite é uma das chaves mais poderosas de rompimento na vida pessoal, na igreja e em tempos de avivamento. Diga, avivamento. Hebreus capítulo de número 6 fala sobre 6 fundamentos do cristianismo. O que mantém o cristianismo andando e nos empurrando para a perfeição, a semelhança de Jesus. Então, ele vai enumerar as doutrinas principais. A primeira delas é o arrependimento. A pessoa não pode entrar no reino de Deus sem se arrepender. Sim ou não? Qual foi o primeiro tema da mensagem de Jesus? Ele começou dizendo, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando João Batista começou a pregar, o que ele disse? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando Pedro pregou a primeira mensagem, ele falou do arrependimento. Posso ouvir amém? A outra doutrina que ele fala é sobre a fé em Deus. Quantos aqui creem em Deus? Nós somos monoteístas, nós cremos num único Deus, no Deus verdadeiro, que enviou o seu Filho Jesus ao mundo para nos salvar da condenação eterna. Aí ele fala da doutrina da ressurreição dos mortos, que é o que nos distingue, porque nós não somos espiritualistas, nem espíritas, nós somos cristãos, e no cristianismo a salvação é integral. Jesus salva o homem, espírito, alma e corpo. Sim, todos nós vamos ressuscitar em glória. Vai haver o arrebatamento, Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. A minha esposa vai subir primeiro, porque ela já tem o olho assim, ó, quase fechando.
Jesus voltar, ela já sobe, está entendendo? Mas também você tem aqui, além disso, a doutrina de batismos. Nós cremos no batismo nas águas, mas cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós sempre pregamos sobre esses ensinos. Ensinamos a igreja sobre essas doutrinas fundamentais do cristianismo. Mas, dentre essas 6, existe a doutrina, o ensino cristão da imposição de mãos. Está dizendo que a imposição de mãos é tão importante quanto a doutrina do juízo final, da ressurreição dos mortos, da fé em Deus, do batismo e também do arrependimento. Então, hoje à noite, eu quero falar para você que uma das chaves mais poderosas para você avançar na perfeição em direção a Jesus é a imposição de mãos. E a Bíblia mostra 7 desdobramentos da imposição de mãos. Hoje à noite, eu quero impor as mãos sobre todos vocês que estão aqui. A Bíblia diz que Jesus impunha as mãos sobre todos, e todos eram curados. Há 7 desdobramentos que vão acontecer na sua vida a partir desta noite, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, 7 desdobramentos, meu irmão. Esses desdobramentos eu observo em épocas de avivamento, porque nós estamos para experimentar o maior avivamento de todos os tempos. A terra vai ser chacoalhada. Amanhã eu vou estar pregando em Curitiba sobre as marcas do avivamento e o que antecede o avivamento, o que conserva e qual é o fruto do avivamento. Mas hoje eu quero que você aprenda sobre o poder da imposição de mãos. Em primeiro lugar, a imposição de mãos pode curar você. Jesus nos diz em Marcos capítulo de número 16, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantos creem nisso? Digam amém. Há poder de cura na imposição de mãos. Então eu creio que hoje à noite, muitas pessoas aqui serão curadas através da imposição de mãos. Eu estive em Houston e tive a grande honra de conhecer Charles e Francis Hunter. Eles moveram em cura muito tempo e fizeram cruzadas extraordinárias. Há tanto poder na imposição de mãos que quando eles tinham 48 anos, eles se converteram. Com 50 anos, eles leram essa passagem da Bíblia. Eles eram novos convertidos. E eles creram na palavra de Jesus que diz, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eles então saíram orando pelos enfermos, impondo as mãos sobre eles e levantaram uma escola internacional. Eu estive com eles, nós traduzimos o livro deles, Curando os Enfermos, que é um dos livros mais completos sobre cura, e muitas pessoas, lendo o livro, são curadas. Quando eu fui lá, eu pedi para eles orarem por mim. Então, ela só estendeu a mão, repetiu esse versículo, tirou a mão e disse, agora ore pelos enfermos. Amém? Eu não senti nenhum relâmpago do céu, eu não senti nem um vento da asa do anjo, nada. Mas eu senti o peso da palavra, o peso da doutrina. Eu senti a força da palavra que diz, em meu nome, o nome que está sobre todo nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Bem, eu estava num casamento. Eu gosto muito de ir em casamento. Especialmente casamento que tem janta. Então, se alguém aqui for casar, você já é casado? Se for casar, tiver janta, me convida. Se não, não. Então, eu fui nesse casamento. Eu estava sentado, um casal estava ali, pessoas já com 60 anos. Eu me lembro de ter posto a mão no braço do homem e disse, eu creio em milagres. Ele disse, pastor, eu preciso de um milagre, porque há 7 anos eu não consigo falar nem comer sem sentir dor, porque eu tenho uma inflamação no nervo trigêmeo facial. Eu disse, vá amanhã no culto, nós vamos orar por você, você vai ser curado.
Ele falou, não precisa. Eu falei, por quê? A hora que o senhor tocou no meu braço, a dor desapareceu. Vamos aplaudir ao rei. Levante uma das mãos, diga, no nome de Jesus, pela imposição de mãos, os doentes são curados. Quem crê, diga amém. Em segundo lugar, pela imposição de mãos, a libertação. Eu vou só citando por causa da hora, para depois nós termos tempo para ministrar. Teve um momento que Jesus estava ministrando, chegou uma mulher corcunda, e então Jesus foi, impôs as mãos sobre ela, ela foi curada e liberta. Jesus diz que aquela mulher tinha sido liberta de uma prisão de Satanás já há 18 longos anos. A imposição de mãos pode quebrar cadeias, fortalezas na sua vida de longa data. Então eu creio que hoje à noite o Senhor vai destravar a sua vida pelo poder da imposição de mãos. E se você tem vivido a vida só olhando para baixo, sem perspectiva, o Senhor vai corrigir a sua visão e a sua perspectiva pelo poder da imposição de mãos. Levante uma das mãos e diga, a imposição de mãos traz libertação. Eu estive no avivamento de Toronto, Canadá, e o que mais eles faziam lá era a imposição de mãos. A igreja recebeu a visitação poderosa do céu, como eu falei ontem, o céu se abriu, se rasgou e visitou aquela terra gelada em 1994, dia 20 de janeiro. Randy Clark estava lá numa igreja de 120 pessoas, ele só disse, bem-vindo Espírito Santo. O poder de Deus foi tão grande que ninguém parou em pé. Ele foi convidado para 3 noites de conferência, a conferência durou 40 dias, era janeiro, inverno, temperatura de 20 graus negativo do lado de fora. Começou a fazer fila para entrar. Vai fazer fila para entrar nessa igreja também, em nome de Jesus. E nada vai impedir o crescimento dessa igreja, em nome de Jesus. Então, houve uma sequência nas conferências, e o avivamento durou 12 anos, e por aquela igreja passaram 5 milhões de pessoas. Vamos aplaudir ao rei. Duas coisas aconteciam dentro daquela atmosfera de avivamento: curas e milagres. Quando Jesus começou a pregar o reino de Deus, a Bíblia diz que ele pregava o evangelho do reino, curava os enfermos e expulsava os demônios. Ele impunha as mãos sobre as pessoas e elas eram libertas. Em tempo de avivamento, o diabo não tem vez. Em tempo de avivamento, o diabo não entra. Quem crê, diga amém. Porque a glória de Deus vem no ambiente. Você está lembrado que eu mencionei ontem que a vara de amendoeira que pertencia a Arão foi colocada na tenda da presença. Quando você mergulha na presença, a presença mergulha em você. E numa noite ela reverdeceu, floresceu e frutificou amêndoas maduras. Então Hebreus diz que eles pegaram aquele galho de amendoeira, colocaram dentro da arca, juntamente com o testemunho e também com o maná. Só que o maná fenecia de um dia para o outro. Não era preservado e nem perpetuado. Mas dentro do núcleo da glória, o bicho não entra. Não há fenecimento e nem perda. Quando a glória de Deus vem no lugar, há resgate e restituição. E a perpetuação da bênção. Fala para o seu irmão, o tempo de perda acabou na sua vida em nome de Jesus. Você crê? O diabo não vai mais roubar, matar e nem destruir nos nossos arraiais. Aleluia! Deus vai levantar a sua cabeça. Vai levantar líderes e haverá um rompimento sobrenatural. Quem crê, diga amém. Fala para o seu irmão, se prepare. Ande de cabeça erguida, porque agora o diabo não está mais em cima, está debaixo dos seus pés. Terceiro desdobramento
da imposição de mãos é o poder do Espírito Santo de Deus. Diga, o poder do Espírito Santo de Deus. No livro de Atos, a palavra poder é dínamo, que deu origem à palavra dinamite, força propulsora, aquilo que te empurra, o poder que o leva a reproduzir a vida de Jesus neste mundo. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando ele vem, o poder vem junto. Amém? O poder para vencer o pecado, o poder para viver uma vida santa. Você vê isso claramente no livro de Atos, várias vezes, especialmente em Atos 8, quando Filipe pregou em Samaria e os discípulos vieram de Jerusalém e impunham as mãos sobre os novos convertidos, eles recebiam o batismo no Espírito Santo, o poder de Deus. Estão lembrados? E Simão queria comprar este poder. Então ele falou: você não pode ter este poder por dinheiro. Isso é quando o Espírito de Deus vem e repousa sobre você e te capacita e te empodera sobrenaturalmente. E você passa a ser outra pessoa. É tão extraordinária a mudança que vai acontecer na sua vida, como aconteceu com Eliseu antes de Elias partir. Antes de Elias partir, Eliseu nunca tinha visto um milagre. Ele não estava no palácio do rei e não era profeta. Mas quando Elias partiu, a porção dobrada do espírito de Elias veio sobre Eliseu e ele mudou radicalmente. Você vai mudar radicalmente. Deus vai te colocar nos lugares de influência dessa terra. Deus vai te colocar dentro do palácio. E você vai ver milagres que jamais foram contados. Quem aqui crê, diga amém. Você vê nitidamente a diferença, por exemplo, em Pedro, antes do poder do Espírito Santo vir sobre ele, ou sobre Paulo, por exemplo, ou várias outras pessoas. E hoje à noite, ao impor as mãos sobre você, o poder do Espírito Santo vai vir sobre você. Levante uma das mãos, diga: pela imposição de mãos, o poder do Espírito Santo virá sobre a minha vida. Amém? Ele vai produzir o fruto naturalmente na sua vida. O seu caráter vai mudar. A sua vida vai mudar para sempre. Quarto desdobramento do poder da imposição de mãos são os dons. Eu creio que hoje à noite você vai receber aqui dons que você ainda não tem. Porque Paulo escreveu a Timóteo dizendo: não negligencies o dom que há em ti, o qual recebestes por imposição de mãos. Você pode receber o dom de operar milagres aqui hoje à noite. Você pode receber o dom de falar em línguas, interpretar línguas, o dom de profetizar, o dom de socorro, o dom de ensinar. Uma pessoa tímida, uma pessoa sem expressão de liderança, hoje à noite pode receber o poder de Deus e dons e ser levantado como um líder de excelência nessa casa e além dessa casa. Você crê? Eu sou de origem bem tradicional. Eu era parte de uma igreja tão fria que se você entrasse resfriado, saía com pneumonia. Irmão. Eu nunca tinha visto um milagre na minha vida. Eu nunca tinha visto uma operação sobrenatural na minha vida. Depois que eu recebi a imposição de mãos e senti o poder de Deus tão forte que me jogou no chão, e eu gritei 45 minutos, quando eu me levantei, eu era uma pessoa completamente diferente. Hoje eu estava contando para o pastor Fernando que eu ia falar um milagre aqui, extraordinário, que aconteceu no ano passado, no dia 3 de janeiro do ano passado. Eu fui pregar numa igreja, uma grande igreja, um pastor que é o presidente de uma grande denominação, ele estava em coma, fazia 10 dias com Covid, entubado no hospital libanês em São Paulo, lá, com o melhor tratamento, mas não havia perspectiva dele ser curado, dele ser salvo. Eu me lembro de ter terminado de pregar às 9 horas em ponto, a esposa dele pregou a palavra, terminou o culto, nós fomos para a sala
e ali fomos tomar um café. Ela disse, eu preciso de um milagre. Eu disse, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu posso orar, porque eu creio num Deus de milagres. Quantos aqui creem num Deus de milagres? Fazia 10 dias que ele estava entubado. Eles estavam assim, já se preparando para a pior notícia. Então, quando eu fui me ajoelhar, o Senhor me levou a me estender no chão. Eu deitei no chão, ela deitou também, tinha um outro obreiro. Ela começou a chorar. Eu toquei no ombro dela e disse, Jesus, dá descanso à tua filha. E comecei a orar. Quando eu comecei a orar, Deus me deu uma visão que veio na minha mente, de Atos capítulo de número 12, que diz que o apóstolo Pedro estava debaixo de um decreto de morte. E então a igreja orava, o anjo de Deus veio na prisão, iluminou a prisão, tocou as cadeias caíram, Pedro acordou do sono e o anjo tirou Pedro em 4 vigílias, 4 ambientes diferentes. Quando eu me levantei, eu olhei para ela, eu disse assim, a igreja deve continuar orando, porque Deus me mostrou essa passagem. Olha, a presença está aqui, irmãos. Uau! A presença está aqui. Deus me mostrou essa passagem e o Senhor pode visitar o pastor esta noite, acordá-lo do sono, e cada dia ele saiu por um ambiente diferente. Nesse momento, o Senhor foi lá no hospital e acordou o pastor. Diga aleluia. A Bíblia saltou para a vida dele e tirou ele dos laços da morte, quebrou as cadeias da morte, por uma palavra profética, uma palavra de liberação. E ele cada dia foi mudado de um ambiente para outro ambiente. Ele deu testemunho. Eu estava agora com a doutora Kim Mas, na igreja dele, ministrando para muitos pastores. O que está sendo ministrado aqui hoje vai atingir você na sua vida e vai te dar um rompimento que você nunca teve, em nome do Senhor Jesus. Então você pode ter dons, diga dons. O apóstolo Paulo impunha as mãos para repartir dons. Quando ele encontrou aqueles 12 homens, ele perguntou, vocês receberam o batismo no Espírito Santo? Eles disseram, nós só ouvimos falar do batismo de arrependimento. Então Paulo impôs as mãos sobre eles e eles começaram a profetizar. Diga, profetizar. Um dos sinais mais poderosos do avivamento é a palavra profética. Preste bem atenção, porque o profético, quando é liberado pela imposição de mãos, ele estabelece um tempo celestial para a igreja na terra. O Kairos invade o Cronos, e o ritmo da natureza se sujeita ao ritmo do céu. Quem crê nisso, aplauda ao Rei Jesus. Diga aleluia! Então eu vou te dizer o que vai acontecer com você a partir desta noite. Presta bem atenção. Levítico capítulo de número 26 diz assim, eu colocarei o meu tabernáculo no meio de vós. Quem crê que a morada do Senhor está no nosso meio, diga amém. Eu andarei no meio de vós, está vendo? Deus, o Criador do tempo, da eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade, Ele caminha no nosso meio. Então, esta é uma palavra profética liberada, uma palavra para nós, o povo de Deus. Então ele diz assim, aquele que semeia vai alcançar o que pisa as uvas. Preste bem atenção, entre o ponto que você está de semeadura e o ponto da colheita, existe um espaço temporal que nós chamamos de gap. É uma realidade da natureza, que você semeia e você espera que a colheita vem. Mas aqui não está falando da colheita, está falando da pós-colheita. Pisar as uvas. Ele está dizendo que quando Deus se manifesta profeticamente no nosso meio, o gap desaparece. Isto é, enquanto você semeia, você colhe. Amém?
Enquanto você está vivendo o presente, o futuro já foi puxado para o teu presente. Porque o profético puxa o futuro para o presente. Vocês estão lembrados daquela mulher que estava endividada e procurou o profeta e ele perguntou: o que você tem em casa? Ela diz: um bocadinho de azeite. O pessoal fala bocadinho aqui? Só um pouquinho de azeite. Então ele diz: vai, procura vasilhas vazias, não poucas, com os vizinhos, entra, fecha a porta. Ela fechou a porta, e então ela pegou o azeite, colocou na outra vasilha, e o azeite se multiplicou. Você sabe quanto tempo ela levaria para fazer a colheita e a depuração do óleo, para ela plantar as oliveiras, para ela cultivá-las, para ela extrair as azeitonas, esmagá-las, depurar o óleo? 7 anos. O que levaria 7 anos, levou um dia. Porque o profético traz o futuro para o presente. Dr. Lloyd Jones diz: em tempos de avivamento, o que a igreja levaria 50 anos para crescer, cresce em 50 dias. Fala para o seu irmão: o que você levaria 7 anos para romper, você vai levar 7 dias. Isso acontece com a sunamita, quando ela traz o profeta Eliseu e constrói um lugar para a presença. E quando ela vai para fora do país e volta depois da fome, o rei dá a ela 7 anos de colheita num dia, porque houve uma aceleração sobrenatural. Levante uma das mãos e diga comigo: o profético, em tempos de avivamento, traz uma aceleração sobrenatural. Quantos aqui creem, digam amém. Próximo desdobramento da imposição de mãos é o poder para operações extraordinárias e operações de milagres. Você vê lá no livro de Atos, por exemplo, Saulo pregando a palavra, mas ele não operava milagres, não havia grandes milagres. Mas ali em Atos capítulo de número 13, ele recebe imposição de mãos por parte dos irmãos que lá estavam, e logo depois ele e Barnabé começam a ver milagres extraordinários. Há uma relação na imposição de mãos com a transferência de unção para ver o sobrenatural acontecendo. Você tem uma vida antes da imposição de mãos e você tem uma vida depois da imposição de mãos. E depois da imposição de mãos você vai ver o sobrenatural acontecendo em nome de Jesus. Sexto desdobramento da imposição de mãos é levantar você para o ministério. Era comum no livro de Atos, quando alguém era chamado para o ministério, para ocupar alguma posição, ele era ungido e ele recebia a imposição de mãos e tinha um empoderamento na liderança. Essa prática era muito comum no Antigo Testamento, quando os reis eram levantados, quando os juízes eram levantados, ou algum líder específico para uma missão específica. Então eles recebiam uma capacitação sobrenatural que eles não tinham a nível de liderança e habilidades que não era conseguida pelos estudos nem pela cultura. Então Deus pode levantar hoje aqui evangelistas. Deus pode levantar aqui profetas no ofício profético. Deus pode levantar aqui hoje à noite mestres. Deus pode levantar aqui hoje à noite apóstolos. Quem crê, aplauda ao Rei Jesus. Diga aleluia. E por último, antes de nós orarmos, o meu favorito, através da imposição de mãos, você recebe sabedoria. Uma gota de sabedoria do céu vale por um oceano de conhecimento na terra. Aleluia! Está escrito em Deuteronômio, o último capítulo, que o espírito de sabedoria estava sobre Josué, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. A sabedoria de Jó, ela existe e mora num lugar que só Deus conhece. Só Deus dá sabedoria. Daniel capítulo 2 diz que Deus dá sabedoria ao sábio e inteligência aos entendidos.
Ontem eu contei aqui que eu orei por uma criança que era improdutiva na escola, só tirava notas vermelhas. A mãe trouxe, impus as mãos, orei para o Senhor dar inteligência e sabedoria. 2 anos depois, a mãe testemunhou, e lá nos Estados Unidos, que a criança recebeu uma bolsa de estudos no valor de $10.000 por ser o mais inteligente da turma. Eu recebi essa imposição de mãos, irmãos. Deus tem me dado projetos, Deus tem me dado graça para fazer conexões. Amanhã cedo, por exemplo, eu vou estar em Joinville, vou sentar com 2 grandes líderes lá. Nós estamos organizando uma grande conferência chamada Power Invasion para julho, e grandes homens de Deus de avivamento vão vir em Joinville. Nós vamos fazer 10 dias de conferência com o céu aberto. Muitos milagres vão acontecer. Mas isso veio depois da imposição de mãos. O Senhor tem dado livros, o Senhor tem feito grandes coisas e vai fazer grandes coisas também na sua vida. E há mais ou menos 110 dias, 120 dias atrás, eu acordei com uma palavra na mente. Salto, diga comigo, salto. Eu vou falar sobre isso amanhã lá em Curitiba. Eu pensei que era o tema de um sermão, mas eu percebi que era um decreto celestial. Eu descobri que a palavra salto está presente na Bíblia quando a glória de Deus se manifesta. Significa o seguinte, que você está nesse ponto e repentinamente, diga repentinamente, Deus pega você e põe aqui. Diga aleluia. Diga aleluia. Os Salmos de número 113 diz, Deus pega do pó e coloca sentado ao lado dos príncipes da terra. Sabe o que acontece quando aquele paralítico recebe a ministração das mãos de Pedro e João? A Bíblia diz que ele, ao invés de andar, ele salta. Mas como que um paralítico, que era paralítico desde o ventre, iria saltar? Porque para você saltar, você precisa da força propulsora. Diga comigo, força propulsora. Então eu vou subir aqui nesse degrau, eu preciso de um esteio, um alavancador. Esse alavancador me empurra com a força propulsora para eu poder subir. Sim ou não? Sim. Mas aquele rapaz era paralítico desde o ventre. O texto diz que ele era carregado. Ele não podia sequer andar. Como que ele saltou? Porque o alavancador dele foi Deus. O que significa que necessariamente você não precisa ter um know-how, ou um background, ou uma ascendência histórica, uma experiência de alavancamento e de força. Você só precisa ser ministrado. E quando você for ministrado, você vai dar um salto sobrenatural em nome de Jesus. A sua empresa pode dar um salto sobrenatural. Quem crê aqui, diga amém. Finalizando, Isaías capítulo de número 35 diz, verão a glória do Senhor e o coxo vai saltar como a corça. A corça é um animal que salta 12 metros de distância. Mas o coxo é paralítico. Se ele fosse saltar como um ser humano, já seria um milagre. O que ele está falando é um salto sobrenatural. É mais ou menos isso. José acordou um dia na cadeia, e no final do dia ele foi dormir no palácio do rei. Ele deu um salto sobrenatural. Eu creio que a imposição de mãos pode fazer com que você dê esse salto sobrenatural. Você pode ter uma sabedoria que você nunca teve, como foi o caso de Salomão, que numa noite dormiu, depois de ter ofertado. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e perguntou, o que queres? Ele disse, sabedoria. E quando ele levantou, era um homem diferente. E o reino dele, a influência dele, deu um salto sobrenatural. Nas nações, eu creio que Deus me trouxe aqui, somente para ministrar a sua vida em nome de Jesus. Para você experimentar esse tempo de alavancamento que só Ele pode te dar. Amém? Vamos ficar em pé. Chamar o pessoal do louvor. Vou te dizer o que nós vamos fazer. Vamos tirar as cadeiras, pode ser? Ou empurrar para trás,
para ter um espaço grande aqui para todos serem ministrados.